Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresça e superabunde em nossas vidas, hoje e sempre. Chegamos hoje à sexta-feira, o último dia da nossa lição semanal. Hoje temos as últimas duas perguntas da nossa lição, falando sobre a hora que estava chegando para Cristo, né? Aquele momento ali da ceia, quando ele faz algumas revelações profundas para os seus discípulos, lava os pés dos discípulos, né? E ontem nós vimos que Jesus Cristo disse algo muito forte para os seus discípulos, né? Ele disse que havia dado o exemplo para que eles pudessem copiar aquele exemplo que ele deu. Deixou bem claro que o enviado não é maior do que o seu Senhor, que eles estavam sendo enviados e deveriam fazer o mesmo que Cristo fez, se humilhar dentro dos menores que eles, né? Porque Cristo fez assim, eles não eram maiores, tinham que fazer a mesma coisa. Cristo também ali falando do Pai, porque Cristo é um enviado de Deus, então Cristo também está falando da sua posição em relação ao Pai de forma indireta, né? E dando continuidade a esses ensinos maravilhosos que Cristo tem nos passado aqui, vamos para a 11ª pergunta desta lição. João capítulo 13, versículo 18, é o verso que nós vamos ler para responder a seguinte pergunta. Que disse Jesus a respeito de Judas, que se fez de amigo e servo de Jesus para traí-lo? Isso que Judas fez, pegou Jesus de surpresa? Vamos ver, verso 18, né? Jesus disse assim: não falo de todos vós. Em que contexto ele está dizendo isso? Naquele contexto que ele diz assim, muitos de vocês estão limpos, mas nem todos, né? Aí ele vai dizer, não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Olha que coisa linda. Mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Veja só, amados, a declaração de Jesus Cristo aqui para os seus discípulos que ali estavam com ele, né? Os 12. Ele diz bem claro aqui para todos eles, assim, numa linguagem sempre assim, uma linguagem muito cuidadosa, uma linguagem usando assim tipos, usando uma linguagem meio que em parábolas, né? Justamente para não ser muito incisivo, direto, pela fragilidade do próprio homem. O homem, até hoje é assim, né? O homem é muito frágil. Se você é muito firme com as pessoas, é muito duro e firme, as pessoas tendem a desistir da verdade, do caminho, por devido a essa fraqueza, né, do homem pecador. A verdade dói tanto que ele não quer saber mais da verdade. Muita gente é assim, né? Pois bem. Então Cristo diz, eu não estou falando de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi. Como assim? Há aqui uma aparente contradição? Porque Cristo já disse para os discípulos algumas vezes, né? Lá no capítulo 10, por exemplo, aqui do livro de João, ele vai dizer que é o Pai quem escolhe, né? É o Pai quem escolhe as suas ovelhas, entrega para Cristo, e aí, estando nas mãos de Cristo, o Pai continua cuidando das ovelhas e ninguém é capaz de arrebatar das mãos de Cristo, porque estando nas mãos de Cristo, está nas mãos do próprio Pai, porque o Pai escolhe, entrega para Cristo e continua cuidando de Cristo e das ovelhas, né? Aí por isso que Cristo diz, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. E diz também, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Porque o Pai dá ao Filho, mas ele continua cuidando para que ninguém tome nada do seu Filho. Isso é muito lindo, né? Isso é o cuidado de pai com filho. Cristo revela de uma maneira impressionante o cuidado de Deus para com ele, porque quer mostrar para nós o cuidado que Deus quer ter com cada um de nós. Se nós aceitarmos a sua paternidade,
e, obviamente, nos comportarmos no exemplo de Cristo, o exemplo de filho modelo, né? Cristo veio nos ensinar a sermos filhos, porque o diabo, o pai dos homens deste mundo, que nunca se comportou como pai, né? Ele é um padrasto, ele é o pai da mentira, então é uma figura que não tem exemplo a ensinar. Ele não ensina amor, ele não ensina lealdade, não ensina bondade. É o sujeito que ensina os valores invertidos, né? Tudo o contrário, a mentira e o engano. Pois bem, então quando Cristo diz eu conheço aqueles que escolhi, Cristo está dizendo, olhe, eu sei quem eu chamei Pedro, Tiago e João, mas esse Judas aí, onde é que está escrito aí na Bíblia? Que eu encontrei ele em algum barco e diz, a partir de agora tu vai ser pescador de homem igual eu fiz com Pedro. Foi eu que fui atrás dele? Ou ele que se ofereceu para entrar em nosso meio aí e não era 100% convertido? Seria essas palavras de Cristo aqui? Ah, com certeza, porque ele está dizendo, olha, eu conheço aqueles que escolhi, eu só chamei aqueles, né? Alguém trouxe Judas, alguém apresentou Judas, né? Judas não é uma pessoa que eu escolhi, que o Pai me deu, não. Eu sei, né? Mas para que se cumprisse as Escrituras, ele não era meu irmão, ele não era amigo, ele não era, não. Mas apenas comia comigo. Ele vivia comigo na nossa casa, na nossa companhia, no nosso ambiente de confiança, de discípulo, mestre e tal. Ele vivia conosco, ele comia conosco. Mas levantou contra mim o seu calcanhar. É uma expressão, levantar o calcanhar contra um amigo, é uma expressão da cultura hebraica que quer dizer que houve ali traição, né? Por que traição, né? Inclusive esse termo calcanhar é um termo, o nome de Jacó. Jacó significa calcanhar. Quando Jacó nasceu, né, Esaú já tinha nascido e ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú, seu irmão mais velho, seu irmão gêmeo mais velho, né? Saiu primeiro, é o mais velho, o primogênito. E aí foi colocado o nome dele de Jacó. Jacó, o termo Akov, né, quer dizer calcanhar. Akev quer dizer enganador, e são escritas com a mesma palavra, com as mesmas consoantes do alfabeto hebraico. Tanto calcanhar como enganador são as mesmas palavras. Só a sonorização é que muda. Akov e Akev, né? São duas palavras distintas, mas com as mesmas. É igual no português, né? A gente vai dizer manga. Manga pode ser uma fruta, manga pode ser a manga de uma camisa, pode ser a manga, uma peça que bota no lampião para acender uma luz, uma peça de um carro. Então, manga, na língua portuguesa, tem várias conotações. Então, calcanhar, nesse sentido aqui, tem a ver com enganador. Ou seja, aquela figura que se fez de amigo nosso, viveu no nosso meio, se fez de meu amigo, se fez que era meu servo e que eu era o senhor dele, mas na primeira oportunidade ele agiu com traição, né? Então vem dessa expressão aqui. Cristo está falando aqui de traição, está falando aqui de Judas especificamente, né? Que era indigno de comer daquele pão com Jesus. Ele não merecia pão aqui, que é uma tipologia o pão da ceia, né? É uma tipologia não só do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo, que ele é a própria palavra. Pão na Bíblia, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então, Judas teve acesso a toda a palavra da verdade. Judas teve acesso à palavra do conhecimento que liberta, que salva e tudo, mas ele preferiu vender tudo isso por algumas moedas de prata. Preferiu trair. Ou seja, tem um caráter demoníaco, né? Um caráter do diabo. O homem que trai, ele tem o mesmo caráter do diabo, né? O homem que não é leal ao amigo, né? Que trai, é terrível isso, terrível. E aqui Cristo está expondo isso para os discípulos.
Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta desta lição maravilhosa. A pergunta 12 nos diz assim: após falar da traição de Judas, como ficou o estado de espírito de Jesus? O que isso nos diz sobre a sua humanidade, né? Será que Cristo ali era um Deus, era um ser divino? Como é que fica o estado de Jesus após citar que alguém que estava no meio dele, alguém que ele tratou como amigo, que ele tratou como, né? Que ele respeitou, que ele abriu a boca e ensinou as coisas mais preciosas, né? Abriu assim o baú de tesouro para ele, e ele não entendeu, e ele vendeu, né? Traiu por um negócio tão, né? Nem por muito a gente pode trair, mas traiu Cristo por tão pouco é por dinheiro, né? Todo o dinheiro do mundo não valia uma traição, né? Que coisa triste. Vamos ver aqui João 13, 21, Cristo diz assim, o texto diz assim: tendo Jesus dito isto, dito o quê? O verso anterior, o verso 20, o verso 18, né? O verso 18, 19, 20, ele vai dizer: eu conheço aqueles que escolhi. Eu não estou falando de todos vocês não, mas tem um aqui no nosso meio que vai levantar o calcanhar contra mim, né? Então, tendo dito essas coisas referente à traição de Judas, tendo dito isto, turbou-se, ou seja, ficou perturbado no espírito. Cristo turbou-se em espírito, ficou perturbado, né? E Cristo declarou ali, ó: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um de vocês vai me trair. Já imaginou, meus amados, você ter um mestre que você está aprendendo com ele, que você está aprendendo a amar, aí numa hora sagrada, que na cultura hebraica a refeição é uma hora sagrada, a refeição você só faz no ambiente da sua família, de pessoas que você ama, que você confia, é algo muito íntimo, muito reservado, isso é intrínseco, né, na cultura hebraica, e muitos de nós aqui no Brasil temos muito disso, porque muitos aqui do Brasil, né, há muitas famílias de origem, há muito da nossa cultura que foi copiado, que foi imitado dessa cultura hebraica, né, da cultura judaica. Pois bem, então, você imaginou você estar sentado numa mesa com o seu professor, com o seu mestre, com o seu senhor, né? Alguém que você confia nele, a sua vida, e aí você vê ele perturbado ali, né? E dizendo assim: olha, um de vocês vai me trair. Alguém que nunca errava, tudo que ele dizia se cumpria. Já imaginou a situação ali, naquele momento? Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, o que nós faríamos? Ora, a primeira coisa que eu fazia era perguntar: Senhor, quem é? Se fosse eu, perguntaria: quem é esse sem futuro que está aqui no nosso meio aqui para a gente resolver a vida dele agora? Quem é? Né? Eu digo assim porque eu prefiro me comportar de uma forma mais petulante, de uma forma mais indigna, né? Ou poderia perguntar como um homem humilde, né? Como perguntou assim: Senhor, sou eu que vou trair o Senhor, né? Ou humilde, ou de uma forma mais assim, egocêntrica, preocupado só comigo mesmo. Senhor, sou eu, né? No sentido de dizer assim: se for eu, me ajude aí, me diga alguma coisa, me previna para eu não fazer essa besteira, né? Nesse sentido, né? Mas você já imaginou a cena ali? É uma situação muito difícil, não só para Jesus Cristo, porque quando ele se perturba aqui, grandemente aqui, ó, mostra claramente que mesmo Judas sendo um mau caráter, ele não queria perder nem aquele que o Pai não lhe deu. Jesus não queria perder ninguém, nem aquele a quem o Pai não teria lhe dado, né? Nem aquele. Então ele ficou ali, realmente, como diz o próprio texto aqui,
ficou perturbado no espírito, ficou angustiado. Quando a gente está com o espírito perturbado, a gente não raciocina direito, né? A gente pode, inclusive, sair de si, ser agressivo, né? Sair da razão e agredir, fazer aquilo que depois a gente vai se arrepender depois, né? Fazer algo que seja, que a gente sinta vergonha e se arrependa depois, né? Então, com o espírito perturbado, é algo muito perigoso, porque neste momento o diabo pode se utilizar desse momento de fragilidade, né? E aí, se Jesus Cristo, nesse momento de perturbação, não corresse para os pés do Pai para orar, ora, isso é um momento, um momento em que a pessoa fica muito frágil e o diabo usa esse momento para agir, para tentar colocar uma cilada ali, uma casca de banana, para ver o servo de Deus escorregar. Então, quando Cristo disse isso, olha, tem um traidor no nosso meio, eu vou ser traído. Quando ele disse isso, olha, isso foi muito forte para ele. E ele ficou perturbado em espírito. Já imaginou um ser divino ou um Deus ficar com o espírito perturbado? Ah, isso é só coisa do ser humano. Jamais alguém que tem um corpo humano e um espírito divino vai sentir isso. Ele ficou perturbado, não foi na carne não, foi no espírito. Ele não sentiu uma dor de barriga, uma dor na carne, uma dor nas costas, na coluna. Não. Ele não sentiu uma dor na perna, ele sentiu aqui uma perturbação no espírito, aonde supostamente estava escondida a sua divindade, como alguns filósofos mal influenciados pelo vinho intoxicante da Babilônia, né? Ensinado pela igreja medieval, que tem ainda hoje defendido essas teorias malucas sem nenhuma base bíblica, né? Pois bem, Jesus Cristo, o texto diz claramente aqui que Cristo ficou perturbado em espírito. Alguns dizem assim, olha, Jesus Cristo era uma pessoa assim, ele era um ser divino e a carne revestiu a divindade ficou escondida. Como? Olha só, como é que um ser divino agora aqui, olha, por dentro do espírito, ficou perturbado? Será que um ser divino pode ficar perturbado? Será que um ser divino pode ser tentado? Será que um ser divino sente aquilo que Cristo sentiu? Ora, a gente precisa refletir com mais seriedade nesse assunto, porque não é um verso aqui do livro de João que diz isso. São dezenas e dezenas de versos que nós temos estudado ao longo desta lição do livro de João, apresentado dezenas de versos mostrando com clareza, com amplitude, com grande profundidade a humanidade de Cristo. Então Cristo fica perturbado em espírito e nesse momento ele declara, em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Que palavra dura, né? Um de vós. Aí alguém pode se questionar. Por que Cristo não diz logo, olha, o mau caráter aqui no nosso meio é o Judas Iscariotes. Por que Jesus não diz isso? Veja só o cuidado de Deus para não provocar o ódio de um irmão, nem porque a partir daquele momento Judas viraria inimigo de Jesus e dos outros 11. Os outros 11 não queriam nem ver a cara dele mais. Viraria inimigo, seria expulso daquela fraternidade, seria expulso na hora. Então, até para preservar o inimigo, aí tem gente que não conhece Deus e diz assim, olha, pois Deus tem tanto ódio do inimigo, que no dia final, no lago de fogo e enxofre, ele vai mandar fogo do céu e o povo vai ficar queimando dia e noite, gritando ai, 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 pela eternidade sem fim, vai ficar gritando ai, 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 tá doendo, tá queimando. Olha, será que um Deus cuida, será que as pessoas não têm discernimento, que até numa cena como essa a gente consegue enxergar o caráter de Deus, o caráter de Cristo? Será que Jesus Cristo, mesmo na condição humana aqui, tem todo o cuidado de preservar, né, a integridade física de Judas ali, a humilhação pública? Quem passou por humilhação pública foi ele, mas ele tenta preservar até o seu inimigo, o traidor que está ali no meio. Já imaginou, meus amados, que caráter lindo? Esse é o caráter de Deus, né? O caráter de Cristo. Está ali, Deus em Cristo ali,
mostrando para a gente ali que beleza é isso, né? Então as pessoas que não conhecem a Deus, não prestam atenção nesses versos, né? não examinam com cuidado a revelação por trás das letras, não conseguem enxergar os sentimentos da pessoa envolvida, não conseguem enxergar a pessoa que está ali, o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Infelizmente, muita gente não consegue entender esse evangelho que é espiritual. Mas que o Senhor nos conceda grande discernimento espiritual para entendermos essa beleza espiritual. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.